Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com todos da sua família, que Deus possa estar abençoando rica e abundantemente a sua vida. Queridos, eu estou fazendo esse pequeno vídeo no intuito de trazer uma advertência e um despertamento para as vidas de cada um de nós. Devemos estar muito preparados, cada vez mais alertas, porque estamos vivendo de fato dias muito difíceis, dias em que o errado está passando a ser certo e o certo está passando a ser errado. É claro que nós vamos respaldar-nos na Bíblia Sagrada, e eu vou ler aqui um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, que ele tinha como um filho na fé. Timóteo andou junto com Paulo, foi uma pessoa que esteve ao lado de Paulo em viagens missionárias, e Paulo era muito próximo de Timóteo, assim como Timóteo de Paulo, né? Então Paulo escrevendo, aconselhando doutrinariamente, porque as epístolas, elas tanto de Paulo como de Pedro, Tiago e Judas, e de João, elas são epístolas doutrinárias. O caráter das epístolas, ele tem um caráter de doutrina, de ensino, de sistematizar a nossa fé nas escrituras sagradas. Podemos dizer que as epístolas são a verdadeira teologia sistemática da Igreja de Cristo Jesus. Então, queridos, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Irmãos, vemos aqui uma seríssima advertência do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu vejo muita internet, né? Principalmente YouTube. Eu confesso a vocês que eu, além de ser produtor de conteúdo aqui no YouTube, eu também assisto muitos conteúdos no YouTube. E, meus amados, eu tenho visto e ouvido muito conteúdo que de fato e que de verdade eles estão literalmente expressando um conteúdo que é um conteúdo contrário à fé cristã ortodoxa. Porque temos que entender que a Igreja de Cristo, ela durante os séculos, ela manteve a doutrina verdadeira de Cristo Jesus no seu coração, é a verdadeira igreja. Porque lá no Antigo Testamento, não lembro-me agora bem o livro, acho que é em Isaías, o profeta Isaías diz que Deus nunca se deixará sem testemunho. E Deus sempre há de preservar um remanescente fiel em todo tempo. Sempre haverá alguém para dar testemunho da verdade, porque a verdade, ela pertence ao próprio Deus, e sendo assim ela é inabalável. Ela sempre vai existir, a mentira nunca vai ofuscar e nunca vai derrotar a verdade. Mas estamos vivendo um tempo em que é profético, o apóstolo Paulo está dizendo-nos isso, que diz que o próprio Espírito Santo diz que nos últimos tempos, essa expressão aí daria só ela em si um vídeo, né? Mas vamos colocar que esses últimos tempos sejam os tempos que estamos vivendo, da IA, da inteligência artificial, da robótica avançada, dos humanoides, do laser e tantas outras coisas. Agora, a última, né? Inclusive, eu estava assistindo um vídeo agora há pouco, que a NASA vai revelar coisas e querem preparar o povo acerca de uma revelação alienígena. Olha só a que ponto nós estamos chegando. Mas quando Paulo está falando disso aqui, que diz que apostatarão alguns da fé, só apostata da fé quem esteve na fé.
só apostata da fé aqueles que estavam na presença de Deus ou dentro de uma comunidade de fé, no caso, uma congregação cristã, no caso, inserido no rol da igreja. Então, diz que a apostasia iria tomar conta e que haveria espíritos atuando no meio de pessoas que apostatariam da fé. E eu vejo pessoas dando cada declaração que é até impronunciável repetir o que elas dizem aqui, que são coisas tão blasfemas que chega-nos a trazer uma profunda tristeza ao ouvir pessoas que outrora glorificaram a Deus, pessoas que outrora louvaram, pregaram, ensinaram a palavra de Deus e que falam tantas blasfêmias hoje e dizendo que isso é libertação da mentira religiosa, quando na verdade, quando estudamos a Bíblia, vamos encontrar que aquilo que eles estão blasfemando está fundamentado naquilo que está escrito na revelação de Deus. Então, queridos, ainda diz que haveria uma atuação de espíritos enganadores e que isso geraria doutrinas, e não doutrinas que seriam sãs, mas seriam doutrinas de demônios, uma atuação do mal, da classe demoníaca, levando homens a apostatar da fé. E isso pela hipocrisia de homens que falam mentiras, homens que dizem que não é bem assim, não é isso, está errado, e quando você vai ver o que eles dizem que está errado, é uma afronta direta à crença da fé nas Sagradas Escrituras e nas suas declarações. Então, queridos, diz que esses tais têm a mente cauterizada e a sua consciência também. A consciência é aquela voz que nos elogia quando fazemos o certo e nos solapa quando fazemos o errado. A consciência cauterizada, a mente cauterizada, ela está insensível. Eu me lembro que eu fiz uma cauterização uma certa vez na língua e podia pegar uma agulha e espetar que eu não sentia, porque a língua estava cauterizada. Então, a pessoa se torna insensível ao Espírito Santo, insensível às verdades que outrora ela espossava e que ela cria naquelas verdades. Ela se torna uma pessoa insensata e insensível à ação das Sagradas Escrituras e do próprio Espírito Santo. Então, queridos, tomemos cuidado, que Deus possa guardar os nossos corações nesses dias tão difíceis. Então, peço a você, leia as Sagradas Escrituras, procure fundamento na palavra, não seja um crente raso, não seja uma pessoa rasa na sua fé. Procure se aprofundar na sua fé, para que você tenha raízes espirituais. E se você obtiver isto na sua vida, tenha certeza de que nada vai abalar você. Você vai poder ouvir qualquer tipo de heresia, de blasfêmia, de apóstatas e doutrinas até de demônios sendo veiculadas diante de você, e você poderá ter a convicção no seu coração de que tais palavras, de que tais ensinos não são de Deus e não são do Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te usar para ser bênção e canal de bênção nessa terra. Se inscreva no canal, dê o like, que é aquele joinha, é muito importante para o YouTube passar esse vídeo para outras pessoas. E não esqueça de compartilhar e de comentar aqui a palavra que você sentir no teu coração, uma palavra de construção, não de destruição. Amém? Se você não gostou, claro, não comente nada, é melhor, mas se você gostou, comente positivamente. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Fique na paz de Cristo. Shalom.